Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho dos meus investimentos, tá? Quais são as criptomoedas que eu tenho na minha carteira, né? O que eu estou carregando aqui para um próximo ciclo. E também quais são os meus investimentos em outros ativos, tá? Nesse momento aqui, eu tenho cerca de R$ 17.632 apenas em criptoativos, mas desse valor, pessoal, cerca de 7.295 é relacionado ao SDC, tá? Então, é em dólar, beleza? E o restante aqui a gente subtraindo aqui, dá basicamente um pouco mais de R$ 10.000 espalhado nesses ativos, tá? Eu tenho então Ethereum, tenho Virtual, eu tenho Pendle, eu tenho Hyperliquid, né? Eu tenho a Morphos, eu tenho a Maple Finance, eu tenho a Rhiannon e essa INE aqui também, tá? Bom, como vocês podem ver, estou bem negativo aqui em várias dessas moedas. O único ativo que está me dando lucro nesse momento propriamente é o Bitcoin, né? Eu estou com cerca de R$ 17.000 de lucro no Bitcoin, sendo que eu não tenho todo esse valor aqui, né? E muito por conta desses R$ 17.000, porque eu fui comprando fazendo preço médio, né? E eu vendi um pouco de Bitcoin aqui. Então, nesse momento aqui, eu tenho na minha carteira, né? Cerca de quase R$ 5.000 em Bitcoin, tá? Então, né, do ciclo de 25 para 26, eu vim comprando ali, obviamente, lá em 22, né? Percentual de Bitcoin. Então, eu vim comprando fazendo preço médio. Então, ele está computando aqui o lucro que eu tive no preço médio do Bitcoin. Então, eu tenho, em média, né? Eu tenho o preço médio do Bitcoin para mim tá em cerca de 283 mil, tá? É meu preço médio em Bitcoin, tá bom? Então, eu tive esse lucro, basicamente, no ano passado ali, de 17 mil reais somente no Bitcoin. Nas demais moedas, cheguei a realizar um pouco de lucro em algumas delas, né? Depois, ali em outubro, novembro, a gente acabou tomando aquele drawdown e eu fiquei negativo em boa parte dessas moedas. Estou carregando elas ainda, né? No negativo, mas sigo carregando elas. Percentual bem pequeno, tá, pessoal? Percentual bem pequeno nelas, mais uma aposta mesmo ali, né? As moedas que eu mais tenho na carteira aqui hoje é o Ethereum, que eu tenho cerca de 3.200, Bitcoin aí, cerca de quase R$ 5.000 em Bitcoin. Isso aqui, pessoal, é o meu portfólio para negociar ciclos, tá? Para andar com ele, trabalhar com ele dentro dos ciclos. Eu tenho um pouco mais de Bitcoin também, tá? E esses Bitcoins que eu compro é um Bitcoin que eu compro para longo prazo. Então, está numa carteira separada para longo prazo, está numa hot wallet que eu tenho aqui comigo para longo prazo, tá? Então, esses aqui são os ativos que eu tenho, tá? Eu vou partir agora para minha planilha e eu vou mostrar para vocês quais são os outros ativos que eu também invisto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, seguindo aqui, pessoal, vamos contabilizar aqui, né? Eu tenho hoje, tá? Nesse momento, cerca de R$ 23.000 em renda fixa, tá? Em real mesmo. Então, 44% aqui da minha carteira está relacionada à renda fixa. Aqui embaixo, eu tenho R$ 900 em fundos imobiliários, então tenho bem pouquinho em fundos imobiliários, cerca de R$ 900. Eu tenho R$ 12.000, 23% da minha carteira está em cripto, e aí eu coloquei todas as criptos juntas aqui, tá? Inclusive as criptos que eu acabei de mostrar para vocês e também o Bitcoin que eu tenho guardado na minha carteira. Tenho cerca de R$ 2.000 para longo prazo que eu estou comprando Bitcoin, tá? Eu tenho aqui, eu tenho um consórcio, que eu estou tomando esse consórcio como investimento, porque eu pretendo, na medida que for contemplado, usar umas estratégias de contemplação, vender essa carta de consórcio. Então, eu tenho um consórcio aqui, já investido nele cerca de R$ 1.815, ok? 3% da minha carteira. Aqui eu tenho R$ 11.200 relacionado a metais preciosos, no caso aqui a prata, tá? Então, eu fiz um investimento na prata na casa de R$ 4.000 e ela valorizou a cerca de R$ 11.200, tá? Tem 21% da minha carteira está nesse ativo aqui, tá? Muito desse valor é porque ela valorizou, tá, pessoal? Então, assim, não comprei esse valor aqui prata, eu comprei apenas R$ 4.000 e ela se apreciou com o passar do tempo, tá? Em cerca de um ano e pouquinho ela se apreciou bastante. Tem um vídeo aqui no canal que eu comento sobre isso, tá bom? Meu próximo investimento aqui, que é cerca de 5%, pessoal, é uma previdência privada, né? Então, essa previdência já está com R$ 2.467, 5% da minha carteira, tá? Que é essa fatia verde aqui. Eu tenho US$ 600, que é 1% aqui da minha carteira, né? Mas em dólar talvez ele seja um pouquinho maior, está separado para eu fazer trades, tá? Então, tá na renda variável, eu tenho feito algumas operações com ele, está no trade, inclusive estou com esse valor operando lá na Contifuri nesse momento, tá bom? E o próximo aqui eu tenho $276,94 em ações americanas dentro do Banco Inter, tá? Dentro do Banco Inter. Somando tudo isso aqui, pessoal, hoje meu patrimônio, né, em reais aqui, ele é um patrimônio de R$ 51.382, tá? E eu tô somando aqui em reais, mas também tô considerando as criptos, tá? Então, como eu não venho aferindo lucro com elas, porque elas estão paradas, não tô fazendo nenhuma estratégia no momento, eu estou somando elas aqui em reais, tá? E somando aqui em dólar, né, eu tenho $876, tá?
de patrimônio. Somando os dois aqui, eu tenho um total de R$ 56.100 de patrimônio, tá, pessoal? Eu tinha mais dinheiro, né? Eu, no ano passado, operando mesmo ali, fiz um trade ali, eu não coloquei o stop, fui bem agressivo nesse trade, né? Para não ser, para ser gentil comigo mesmo, né? Para não dizer que fui burro nesse trade. Eu acabei tomando um stop bem grande, eu acabei perdendo boa parte daquele lucro que eu mostrei para vocês que eu obtive com o Bitcoin, né? Que eu acabei realizando uma parte do lucro, eu perdi boa parte de capital ano passado em uma única operação. Em uma única operação eu perdi muita grana no ano passado, tá? Em um trade ali que eu acabei sendo... Eu fui muito burro, pessoal. Essa é a minha verdade, tá? Eu vou gravar um vídeo aqui, vou mostrar essa questão desse trade que eu acabei tomando, esse loss aí, um loss bem pesado mesmo, assim, me deixou bem balançado ali, que eu perdi boa parte do lucro que eu havia ganho, né, com o mercado de cripto, acabei perdendo nesse trade, tá? Eu vou gravar um vídeo ainda para falar sobre isso. Era para estar com um capital um pouquinho maior, né, nesse meio tempo aí, mas enfim, né, a gente aprende com os erros, né? Bom, esse aqui é o valor que eu tenho hoje, tá, pessoal? Esses aqui são os ativos que eu opero hoje, né? Que eu tenho hoje em minha carteira. Eu tenho essa aba aqui, que é os investimentos, e aí esses investimentos vêm os investimentos que eu estou perseguindo para esse ano, tá? Então, qual foi o meu objetivo aqui, tá? Eu dividi por percentuais aqui, né? Então, a gente tem aqui os valores que eu pretendo alocar nesses ativos, tá? Então, a gente tem aqui a descrição e os valores. Então, eu pretendo separar mensalmente, né, R$ 300 aqui para previdência privada, R$ 700 para investir em BTC, 300 para investir em ações americanas, R$ 500 para renda fixa, R$ 250 para renda fixa em dólar, tá? Para manter ali, fazer uma rendinha em dólar também. Investimento familiar R$ 450 e 605 para o consórcio que eu venho investindo, tá? Então, o primeiro mês, que é o mês de janeiro, e já cumpri essa meta, tá? Então já arrecadamos aqui para esse mês de janeiro 3.105. A ideia é cumprir todo esse calendário, né, com esses valores aqui que eu mesmo estou me propondo, né, para poder juntar. E a ideia é terminar esse ano com um pouco mais de 37 mil, né, investidos, né, cada um aqui na sua caixinha separadamente, né? Obviamente, se eu conseguir alocar um pouco mais, né, em alguns desses ativos, eu vou fazer. Se eu perceber que eu preciso balancear, né, diversificar um pouquinho mais e dividir os valores nos ativos, eu também vou fazer, mas meu objetivo é manter essa alocação mensal, tá? E essa alocação vem como, tá? Essa alocação vem do meu próprio salário mesmo, do meu trabalho, e também de lucros recorrentes que eu venho a ter em operações, né? Tanto em trade quanto em operações de renda fixa, tá? Então eu posso utilizar esse lucro para reinvestir aqui nessas minhas operações, tá? Nessa minha carteira, tá bom? Pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês gostem, tá? Se você gostou, deixa um like, deixa um joinha aí, eu vou gravar um vídeo falando sobre esse tombo que eu tomei ali o ano passado, operando, fui muito inconsequente, para falar a verdade, operando sem stop, tá, pessoal? Então, tava operando sem stop, era uma aposta grande, se desse, de fato, o resultado, eu ia, assim, fazer um lucro muito grande, mas acabei tomando um prejuízo do tamanho do lucro, ou talvez até maior do lucro que eu havia previsto, tá? Porque eu fui muito inconsequente nessa operação, como eu falei para vocês, tá? Então era para mim estar com um capital um pouco maior. Mas, como eu disse, a gente aprende, né? Se você quer ver a sequência desse vídeo, você quer ver essa operação, né? Quanto que eu perdi nessa operação que eu acabei operando sem stop, você comenta aí embaixo aí, né? Quero ver essa operação que eu vou criar esse vídeo aqui pra gente, tá bom? Esse foi o vídeo, pessoal. Grande abraço, até mais.